Olá, comunidade Filhos do Sol, saudações em Cristo Jesus. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Na graça de Deus, estamos aqui mais um dia para refletir juntos a palavra do Senhor. Que alegria estarmos unidos para aprender, crescer e nos fortalecer na fé. Hoje vamos conversar sobre um tema profundo e muito atual: a inteligência emocional, estudada tanto pela psicologia quanto pela teologia, e como ela se manifesta de forma tão intensa na vida de José do Egito. Mas, antes de começarmos, vamos pedir ao Espírito Santo discernimento e luz para este momento. Vem, Espírito Santo, ilumina nossas mentes e corações, ensina-nos a reconhecer nossas emoções e a viver segundo a Tua vontade. Amém. A psicologia, meus irmãos de fé, nos ensina que inteligência emocional é a capacidade de reconhecer, entender e gerir as nossas próprias emoções e também as emoções dos outros. Mas a palavra de Deus já nos mostra algo muito semelhante. O fruto do Espírito Santo inclui o domínio próprio, como está escrito na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22 ao 23. José do Egito é um exemplo vivo de alguém que, diante de traições, injustiças e dores profundas, conseguiu manter equilíbrio emocional e espiritual. Vamos estudar e nos aprofundar em partes. Vamos iniciar em nosso primeiro pilar: reconhecer e gerir emoções. Vamos até Gênesis capítulo 37, versículo 23 ao 24, que diz assim: Quando José chegou a seus irmãos, tiraram-lhe a túnica e o lançaram numa cisterna vazia, sem água. Mais tarde, em Gênesis capítulo 39, versículo 20, lemos: Então o Senhor de José o lançou na prisão. Imagine o coração de José, meus irmãos de fé. Jovem, cheio de sonhos, acreditando que sua família estaria com ele. De repente, aqueles que deveriam protegê-lo o jogam numa cisterna escura. Ele tinha motivos para se revoltar, mas não se deixou dominar pela amargura, pois confiava em Deus. E nós, meus irmãos de fé, como reagimos quando somos feridos justamente por aqueles que mais amamos? Muitos de nós carregamos feridas familiares, palavras antigas que ainda ecoam. Mas José nos mostra que é possível reconhecer a dor, mas não permitir que ela defina quem somos. Em Provérbios, capítulo 16, versículo 32, nos lembra: Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. A inteligência emocional, a luz da fé, é saber nomear a dor, mas escolher não se afogar nela. Em nosso segundo pilar, vamos para resiliência e esperança. Abram a Bíblia de vocês. Agora nós vamos mergulhar em Gênesis capítulo 40, versículo 23, que diz assim: O copeiro Mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Mas no capítulo seguinte nós vemos: Mandou, pois, Faraó chamar a José, e o fizeram sair depressa da masmorra, que está em Gênesis capítulo 41, versículo 14. José poderia ter pensado: Deus me esqueceu.
Mas mesmo preso e esquecido, ele continuou confiando. Se coloque no lugar dele, meu irmão de fé, trancado, sem saber quando sairia. O que nasceria dentro do seu coração? Revolta ou esperança? Ele escolheu esperar em Deus. Quantas vezes nossa vida parece uma prisão, um cárcere mental angustiado, a prisão do desemprego, da enfermidade, da ansiedade, da rejeição. Mas José nos ensina que até a prisão pode ser lugar de preparação, de sentir a verdadeira liberdade em Deus. Na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, diz assim: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Inteligência emocional é entender que a espera, por mais dura, pode estar gestando um propósito maior. E em nosso terceiro pilar, temos a empatia e a sensibilidade espiritual. Em Gênesis capítulo 40, versículos 6 ao 7, narra o seguinte: Viu José que estavam tristes e perguntou: Por que estão tristes hoje os vossos semblantes? Mesmo preso, José não se fechou em sua dor. Ele percebeu a dor dos outros. Pense nisso, meu irmão de fé. Ele poderia estar olhando só para o próprio sofrimento, mas decidiu perguntar: Por que vocês estão tristes? E nós, quando estamos sofrendo, conseguimos ainda perceber quem sofre ao nosso lado? Quantas vezes a nossa dor nos torna cegos para a dor do próximo? José nos mostra que a empatia é sinal de maturidade emocional e espiritual. Na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 4, nos orienta: Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. A inteligência emocional cristã é justamente isso: olhar além da própria dor e oferecer cuidado ao próximo. E em nosso quarto pilar, temos o perdão e a reconciliação. Em Gênesis capítulo 45, versículo 4 ao 5, José declara: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes. Agora, pois, não vos entristeçais, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vós. E mais adiante, em Gênesis capítulo 50, versículo 20 diz: Vós bem tentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Só Deus, meu irmão de fé, pode transformar o mal em bem. Tudo se torna aprendizado espiritual quando estamos com Deus. Esse é o momento mais intenso da história. José, agora governador, diante dos irmãos que o traíram, ele tinha poder absoluto para se vingar, mas escolheu perdoar. Se coloque no lugar dele, meu irmão de fé. Imagine-se diante de quem mais te feriu. O que faria se tivesse a chance de se vingar? José olhou para além da dor e enxergou o plano de Deus. Ele decidiu perdoar. Perdoar não é esquecer. Perdoar é uma decisão. Decidir não deixar o rancor nos aprisionar.
Na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 13, nos ensina: suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai vós. A inteligência emocional espiritualizada é transformar mágoas em maturidade, vingança em misericórdia. E assim, lembramos do nosso Mestre dos Mestres, Jesus Cristo, no alto da cruz. Ele disse: perdoai, Senhor, eles não sabem o que fazem. Isso é um amor misericordioso, e esse amor transformou o mundo, e é através desse amor que nós estamos aqui, salvos do pecado. Em uma aplicação prática, meus irmãos de fé, com a história de José do Egito, ele nos ensina 4 passos que podemos aplicar hoje em nosso dia a dia. Número 1. Reconhecer a dor sem se afogar nela. Número 2. Transformar prisões em escolas de esperança. Número 3. Desenvolver empatia, mesmo em meio à luta. Número 4. Escolher perdoar e seguir livre. A inteligência emocional cristã não é só controlar sentimentos, é deixar que o Espírito Santo nos guie a viver com maturidade de fé. Refletindo nessa história profundamente, nós vemos que José do Egito foi lançado numa cisterna escura e talvez ali tenha chorado em silêncio, sentindo que o chão da vida desaparecia sob seus pés. Mas a cisterna não foi o fim, foi o começo do aprendizado de que a escuridão também pode ser lugar de encontro com Deus. Foi vendido como escravo e cada passo acorrentado parecia dizer: seus sonhos acabaram. Mas José descobriu que os sonhos não morrem em correntes. Eles apenas aguardam o tempo certo de florescer. Foi preso injustamente e ali, esquecido, experimentou o gosto amargo do abandono. Mas o silêncio da prisão se tornou escola, onde José aprendeu que a esperança não depende de portas abertas, mas da certeza de que Deus continua escrevendo a história, mesmo quando a página parece em branco. E então, ele foi exaltado. Aquele que conheceu a rejeição, a dor, a solidão, se tornou governador de uma terra estrangeira. E não foi para sua própria glória, mas para salvar muitos da fome e da morte. No reencontro com os irmãos, os olhos de José não estavam cheios de ódio, mas de lágrimas de perdão. Ele poderia ter ferido, mas escolheu curar. Poderia ter condenado, mas preferiu abraçar. E no abraço, revelou o segredo de sua força. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. E aqui está uma verdade profunda. José não se vitimizou diante da vida, não deixou que a dor o definisse, não carregou a identidade de vítima, mas assumiu, com Deus a guiar cada passo, o papel de protagonista da própria história. E foi justamente este momento de decisão que o libertou. A vida de José nos lembra que as cisternas
não nos definem. As prisões não nos aprisionam para sempre. As traições não apagam a promessa. Tudo pode ser instrumento nas mãos do Deus que transforma dor em propósito, lágrima em esperança, mágoa em reconciliação. José nos ensina que a inteligência emocional não é apenas conter lágrimas, mas é deixar que elas reguem sementes de fé. É olhar para trás sem rancor, olhar para o presente com gratidão e olhar para o futuro com confiança. E talvez hoje, meu irmão de fé, talvez esteja você numa cisterna ou vivendo uma prisão de dores e memórias. Lembre-se, assim como José, você não foi esquecido. A mão de Deus continua conduzindo sua história. E aquilo que parecia destruição será transformado em salvação. Amém. Convido neste momento a orarmos a oração final. Agradecer por este momento que tivemos para refletir a palavra de Deus. Senhor nosso Deus, obrigado porque através da vida de José aprendemos que inteligência emocional é também maturidade espiritual. Dá-nos equilíbrio diante das injustiças, esperança em meio às prisões da vida, empatia para enxergar a dor do próximo e coragem para perdoar. Que nossa inteligência emocional seja fruto da Tua presença em nós. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada por me ouvir. A voz é minha, mas a palavra é de Deus. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu dou. A oração e a reflexão. E se você gostou dessa oração, desta reflexão sobre inteligência emocional, clica no gostei, se inscreve no canal e compartilha com as pessoas que você ama. Pois é uma bênção de Deus, não é? Partilharmos juntos a palavra de Deus, o nosso pão da vida que nos alimenta diariamente. E claro, podem enviar também orações, comentários, testemunhos. É uma bênção de Deus podermos orar uns pelos outros. Comunidade unida, Deus proverá. Uma família orando pela outra, Deus proverá sempre. Deus provê, Deus proverá, e sua misericórdia jamais faltará. Foi uma bênção refletirmos juntos nessa história tão profunda. Que o Senhor abençoe sua vida, sua família e sua caminhada. Até o próximo encontro, sempre na luz de Cristo Jesus. Paz e bem. Maanaim, lugar de paz. Feliz dia de hoje.